Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero abordar o tema constantes, então vamos lá. Constante é a definição de certo valor imutável que será conhecido pelo programa no momento de sua compilação. Os valores definidos como constante não são alterados durante a execução de um programa na memória do computador. Diferentemente de uma variável, uma constante não ocupa espaço de memória, por se tratar de um rótulo de identificação associado a certo valor. Em uma linguagem de programação, há duas maneiras de se fazer uso de constantes, uma forma implícita e uma forma explícita. A constante implícita é aquela que se encontra definida dentro do kernel da linguagem de programação em uso, e a constante explícita é normalmente aquela que é declarada de forma manual dentro do código de certo programa. Considere o seguinte problema: elaborar um programa que apresente o resultado da área de uma circunferência a partir do fornecimento do valor do raio por meio de código de programa que possui declarado o uso de constante implícita. Observe no próximo slide a indicação da constante implícita π na cor azul claro. Observe neste caso o exemplo de um programa escrito em português estruturado. Observe que a declaração π, em azul, refere-se a uma constante que existe dentro da linguagem. Note em seguida algumas constantes implícitas de certas linguagens de programação. Por exemplo, na linguagem C, pode-se usar a constante m_p. Na linguagem Lua, usa-se math.p e igualmente na linguagem Python, math.p. Observe o exemplo de codificação seguinte nas linguagens Lua, C e Python. Observe que na linguagem C, na cor azul está definido a constante m_p. Na cor amarelo está definido a função pow, de power, que efetua o cálculo da exponenciação, neste caso de r, elevado ao quadrado. Na linguagem C, para fazer uso da função pow, é necessário habilitar a biblioteca math junto à linha include. Observe que, antes de chamar as bibliotecas, está sendo definido uma constante chamada underline use underline math underline defines. Esta constante habilita o uso interno da constante m_p. Em especial, esta linha é necessária para a linguagem C usada dentro do ambiente de desenvolvimento Visual Studio. Se estiver em uso GCC, esta linha não é necessária, mas poderá ser mantida. Observe em seguida este exemplo apresentado no ambiente de desenvolvimento Geany. Note no ambiente Geany a definição do código de programa escrito na linguagem C. Após reproduzi-lo e salvá-lo, acione o botão Compilar, depois acione o botão Construir e, por último, acione o botão Executar. Assim que o programa for colocado em operação, informe o valor 6 e acione Enter, e será apresentada a área como 113.10. Observe agora o programa com uso de constante implícita escrito na linguagem Lua. Note na cor azul a indicação da constante math.p, sendo esta multiplicada pelo quadrado do valor do raio. Na sequência, veja este código escrito dentro do ambiente Geany. Veja o código escrito dentro do ambiente Geany, que após sua gravação poderá ser executado. Assim sendo, acione o botão Executar, e quando colocado o programa em operação, entre o valor 6 e será apresentado 113.10, assim como aconteceu com o programa escrito na linguagem C. Na sequência, veja o programa codificado na linguagem Python. Observe que, para fazer uso da constante interna implícita math.p, é necessário fazer uso da biblioteca math colocada em uso por meio do comando import. Na sequência, veja o código escrito dentro do ambiente Geany. Após escrever o programa dentro do ambiente e salvá-lo, basta acionar o botão Executar. Assim que o programa for colocado em operação, informe 6, acione Enter e você verá o resultado 113.10, igualmente como foi com as linguagens C e Lua. Após visualizar a operação do programa usando constante implícita, considere um programa que apresente o resultado da área de uma circunferência a partir do fornecimento do valor do raio por meio de um código de programa que possua declarado o uso de uma constante explícita. Observe no próximo slide a indicação da constante explícita, chamada então de meu_p, na cor verde claro. Note neste código em português estruturado o uso do comando const
com a declaração meu π atribuído a 3.14.159.265. Veja que na linha de processamento A é atribuída a meu π vezes o quadrado do raio. Veja como constantes explícitas podem ser declaradas em certas linguagens de programação. É importante observar que as linguagens de programação Lua e Python não dão ao programador uma forma de definição de constantes explícitas, devendo essas serem simuladas pela definição de variáveis inicializadas dentro do código. E neste caso, é importante observar que, ao se fazer a simulação de uma constante por intermédio de uma variável, o dado associado a esta variável estará ocupando certo espaço da memória principal. Note neste exemplo em C a definição define meu π 3.14.159.265. Esta é uma maneira de se declarar constantes explícitas na linguagem C. Observe na linha de processamento que A é atribuída a meu π vezes pool R,2. Considere na sequência o uso deste código no ambiente de desenvolvimento Geany. A partir do código em linguagem C codificado dentro do ambiente Geany devidamente gravado, acione o botão compilar, em seguida acione construir e então acione executar. Assim que o programa entrar em operação, informe o valor 6 e deverá ser apresentado o resultado 113.10, como ocorreu com os exemplos anteriores. Na sequência, considere o programa escrito na linguagem Lua. Veja que a primeira linha do programa informa meu π sendo atribuído ao valor 3.14.159.265, sendo esta a definição de uma variável com o valor, com o objetivo de simular a definição de uma constante. Na sequência, veja o código escrito no ambiente de programação Geany. Após escrever o programa no ambiente Geany e salvá-lo, para colocá-lo em execução basta acionar o botão executar. Assim que o programa for executado, informe o valor 6 e o valor 113.10 é então apresentado. Na sequência, veja o programa escrito na linguagem Python. Assim como na linguagem Lua, está sendo feita uma simulação de constante explícita por meio da variável meu π associada, atribuída ao valor 3.14.159.265. Veja na linha de processamento que A é atribuída a meu π vezes R elevado ao quadrado. Considere na sequência o código de programa escrito no ambiente Geany. Assim que o programa em linguagem Python for escrito dentro do ambiente Geany, basta acionar o botão executar. Após a execução do programa, informe 6 e o valor 113.10 é então apresentado. Esta apresentação contou com o suporte do modelo Matrix do site fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio, um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha, até mais.